Kelvin, agora, então, a nossa próxima atividade. A gente vai falar sobre o Unicinos Carreiras, que fala, então, um pouquinho mais. A gente vai trazer o Luca, na realidade, que estava conversando com a gente agora há pouco tempo. Luca, vem cá. Tô de volta. Então, a gente quer, então, que tu conte um pouquinho mais da tua experiência com o Unicinos Carreiras através dos programas de estágio ofertados. Oi, gente. Faz tempo que a gente não tá aqui. Faz tempo. Faz tempo que a gente não se vê, deu saudade já. Eu vim contar minha história, né, gente? Antes de vocês verem como é que funciona o Carreiras, eu fui uma cria do Carreiras ali. Eu entrei na Unicinos, como eu disse, já faz 4 anos. E desde que eu entrei na Unicinos, eu já fiz o meu cadastro no Carreiras. Então, assim que eu ingressei no curso lá em publicidade, já fiz meu cadastro. É uma coisa que vocês, né, aluno da Unicinos, tem como fazer. Bota lá teu currículo e tu já vai ter contato direto com o teu curso, com a tua área. Então, os estágios que tu te propor lá a ver vão ser da tua área. Então, quando eu comecei a aula em março, já fui chamado para fazer uma entrevista, fiz uma entrevista aqui no Conecta, né? Minha primeira entrevista, tinha lá 17 anos, nem tinha feito 18 ainda, novo, nem sabia o que estava fazendo. As gurias me conduziram, então é tudo muito bem explicado. Então, desde a primeira entrevista, que a gente tem uma entrevista em grupo, né? Varia de cada curso, mas para mim foi 4 estágios de entrevista. Então, primeira entrevista em grupo, depois individual, depois conhecer o que tu vai fazer no trabalho, porque quando tu lê lá as oportunidades de estágio, tu já sabe mais ou menos, mas tu tem que ter esse contato com as pessoas, né? Então eles vão te passar o que tu vai fazer, o que era para fazer. Então, quando eu entrei no Conecta, eu entrei como estagiário de 4 horas, que é o menorzinho ali. Eu trabalhava das 8 ao meio-dia, era a melhor coisa que existia no mundo, porque eu fazia só 2 cadeiras, então tinha dias que eu ia para casa, chegava 1 hora, tinha o dia inteiro para fazer tema, tarefa, estudar. É uma vida que não volta, tá? Então vocês têm que aproveitar bastante. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Como conciliar? Porque muita gente não consegue colocar dentro do seu cronograma certinho a aula e o estágio. Como que é a flexibilização? Como que funciona isso dentro do Unicinos Carreiras? Ou tem até as pessoas têm dúvida de como realmente conciliar o horário, ou acha que não vai dar certo, né? De fazer esses dois ao mesmo tempo. Como que foi isso pra ti, então? Como é que tu lidou com esse processo? Como para mim foi um processo muito lento, vamos dizer assim, então eu fazia 2 cadeiras, fazia um estágio de 4 horas, foi uma coisa de adaptação, sabe, gente? E o estágio, a primeira coisa que é uma coisa para aprender. É realmente para te aprender, errar, vai ter pessoas que estão mais acima de ti, né? Então é tu aprender com essas pessoas e tu fazer um estágio na tua área é uma coisa, tipo, incrível, assim. Porque eu já tinha o contato ali, né, da publicidade, primeiras cadeiras, mas tu já aprendeu um pouquinho mais sobre o que é a prática. Colocar em prática, né? Em prática, desde o início. Desde o início. Porque é importante tu ver aquilo ali acontecendo. Eu acho que é uma coisa que, né, me motiva bastante. Tá acontecendo aquilo que tu tá estudando. Eu vou ver isso, talvez, numa cadeira que é no 3º semestre. Mas eu já tô aprendendo agora. Então, tu consegue conciliar isso. E essa adaptação de tempo que tu tem é super importante. Então, fui lá, comecei com 4 horas de estágios. Depois de 1 ano, acho que alguns 6 meses, 8 meses, eu passei para 6 horas de estágio. E aí fazia 3 cadeiras. Então, para mim, foi uma adaptação muito mais natural, sabe? Uma coisa muito mais gradual, vai entrando ali naquela rotina. Quando vê, tu já está fazendo 6 horas, já está fazendo outras coisas, já está aproveitando. Então, é muito importante tu aproveitar esse tempo do estágio para te botar em prática aquilo que tu está aprendendo e aprender coisas diferentes. E Luca, tu sentiu que o estágio te proporcionou, assim, uma outra visão dentro da sala de aula também, assim? O estágio te agregou para a sala de aula, para estar preparado para as atividades, enfim, para o ambiente da instituição? Isso é uma coisa muito legal, porque quando eu falo aquilo que, parece que eu já aprendi isso que eu tô botando em prática, aí tu chega na aula, fala com o professor tá te explicando e tu olha assim, já vi isso acontecendo. Acho que é mais ou menos assim. Então tu já tem, vamos dizer assim, um spoiler daquilo, sabe? Parece que tu já tem uma cancha e tu se sente melhor ali. Então tem muita coisa que tu já domina, tu já vai aprendendo. Eu fiz estágio na Uni, no Unicinos Conecta. Então eu conhecia alguns professores já. Tu tá aqui, tá no teu chão. Tá em casa, tá em casa, né? Tá em casa, total. Tô completamente aqui. E essa troca de experiência que o estágio traz pra gente, essa questão de tu tá lá pra aprender, pra errar, fazer coisas novas, te bota em lugares diferentes. E é muito bacana que além do aprendizado,
o estágio também te proporciona contatos que vão te enriquecer, que quem sabe, inclusive, até pode te proporcionar uma efetivação. Aconteceu isso, inclusive no meu caso, eu, através de um estágio, eu fui efetivada, e o estágio, na realidade, ele serve para a gente mostrar tudo o que a gente aprendeu, colocar em prática, e cada vez mais ir crescendo o nosso profissional, o nosso lado profissional. E, Luca, como é que foi também essa tua experiência com Unicinos Carreiras, de fato, assim, do suporte durante todo o processo de estágio? Não, desde o início, desde o processo lá que elas me chamaram, né? Ter aquele contato no telefone que tu fica nervoso, as gurias passam aquilo pra gente, a gente não sabe como é que é, né? A gente acabou de sair no ensino médio, agora tá fazendo uma entrevista para um estágio na faculdade. Entrevista de emprego. Pessoal, É um momento tenso. Isso, é um momento tenso. muito tenso. A gente estava comentando aqui há pouco tempo a respeito de trabalho de conclusão de curso. E, além dessa palavra, a entrevista de emprego também assusta. E o Unicinos Carreira, de certa maneira, ele te prepara para isso também. Tem toda essa preparação, essa coisa de o que vai acontecer, seguir, o passo a passo é esse. Então tem um suporte ali, né, para vocês. Então foi o que aconteceu comigo, não deu nem tempo de quase ficar nervoso, sabe? Porque foi uma coisa tão adaptável, tu vai lá na Uni, vai ter uma entrevista, vai ser assim, vai ser assado, depois pode ter outra coisa, e daí eles vão te avisando o passo a passo. Então é uma coisa que tu vai acompanhando. Tu vai ver acontecer. E é importante que tenha um banco de vagas que a gente vai sendo avisado no momento que a gente é cadastrado. Caso a oportunidade não seja exatamente a que você está procurando, irão aparecer novas oportunidades. Isso é algo muito importante da gente mencionar, porque às vezes nem sempre as primeiras oportunidades são aquelas que a gente realmente vai se encontrar. E eu acho também que é importante citar que a Unicinos também tem todo um apoio, um suporte durante o processo de estágio. Então, tu vai passar por avaliações do teu estágio, porque se não estiver gostando, tem a possibilidade de trocar também. Então, tem todo esse suporte durante o estágio também, né, Luca? Durante o estágio, isso é muito importante para tu ver o crescimento que tu tá tendo ali, porque tu nunca teve o contato com o emprego, tu profissional, né? Então tu tem o feedback dos teus superiores, teu feedback de alguém diferente, tu vai estar lendo o pessoal do RH, se tiver acontecendo alguma coisa, tu vai estar lá podendo falar com eles, tu vai ter esse suporte mesmo psicológico, profissional. Então é uma coisa muito mais de te enriquecer. Tu não entrar no estágio e pronto, tá aí, tu tem que ser profissional, agora não. É realmente um crescimento, e o que aconteceu comigo foi realmente isso. Então, fui lá 4 horas, agora tem mais responsabilidades, vai para 6 horas, faz esse networking, conhece pessoas diferentes. Com certeza. É uma coisa super importante que tu tem ali, então ainda mais nesse ambiente de trabalho que a gente é da indústria criativa, a gente é comunicativo, parece, de falar, né? A gente parece que Acho fala. acho que o pessoal já viu que a gente gosta de falar um pouquinho até demais. Pega o microfone ali, sai falando aqui atrás. Então, é uma coisa diferente a gente entender como falar com as pessoas, o que tu tá fazendo, se portar na frente das pessoas. Então, tudo isso a gente aprende. Então, cada estágio vai ser assim, cada emprego. Então, é importante tu saber se valorizar, entender isso. Inclusive, alguns cursos exigem o estágio obrigatório. A gente tem a oportunidade para aquelas pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho, estão iniciando na universidade, tem o estágio não obrigatório. Mas no finzinho, para quem já está concluindo, existem os estágios obrigatórios, que é onde, então, a gente efetivamente vai ter, como se fosse uma cadeira, que nem a gente estava comentando antes, como se fosse uma cadeira, a gente vai ter, no meu caso, relações públicas, a gente faz um plano de comunicação e executa, então, esse plano de comunicação em estágio 2, para que, então, a gente possa obter o diploma. E isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. E além do obrigatório, também tem o não obrigatório, né, Luca? Isso. Eu acho que foi a tua experiência, não? Que era o que a gente estava falando um pouco, né? A teoria aliada à prática, isso faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva muito mais fácil, ainda mais nesse meio universitário, nesse meio acadêmico que a gente se encontra no momento. E agora, para falar melhor sobre isso, falar sobre os estágios, sobre toda essa oportunidade, a gente vai falar com a professora Fernanda e a Gisele, elas vão explicar melhor para vocês, então se liguem aí, fiquem com elas e até a próxima, gente. Eu sou a Fernanda Maitê e eu trabalho no Unicinos Carreiras. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como que funciona o Unicinos Carreiras e como é que vocês podem acessá-lo de maneira mais próxima, porque a gente sempre tenta, eu trabalho no Unicinos Carreiras desde 2015, então o que eu quero sempre é ajudar os alunos, porque eu acho que, ainda mais nesta época de pandemia, a gente tem
um problema de não poder ir no campus, de estar distante, né? Então, o Unicinos Carreiras procura sempre aproximar os alunos o máximo dos seus professores ou dos seus objetivos dentro do estágio. Como o pessoal estava falando ali no palco, os estágios eles são muito, muito importantes e a gente faz a parte administrativa, que é a parte que cuida de fazer o contrato, de emitir o contrato, de passar para o professor analisar, que é muito importante, o professor precisa analisar a proposta de estágio para poder funcionar normal o teu estágio. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela muito legal, que é um esquema feito pela minha colega Gisele. Bom, aqui dá para ver bem como é que funciona o Unicinos Carreiras. Nós somos um grupo bem grande, dividido em duas lacunas, vamos dizer assim. A equipe de estágio cuida da formalização dos contratos de estágio, cuida das vagas e convênios com empresas. Já a equipe de gestão de carreira dá um amparo para aquela outra parte que o Lucas estava falando, que é a preparação para fazer currículo, preparação para entrevistas de emprego, preparação de como se comportar no mercado de trabalho, né? Então, vamos lá. Equipe estágios, tá? É responsável pela formalização dos estágios dos estudantes da universidade. Não necessariamente os estágios serão dentro da Unicinos, mas todos os estágios que são feitos por estudantes da universidade são formalizados pelo Unicinos Carreiras, tá? A gente tem, na parte empresarial, que quem cuida é a nossa colega Milena, é a divulgação de vagas de estágio, e relacionamento com empresas e divulgação de vagas efetivas também. Então, não tem só para quem quer estágios, mas tem também para quem quer vagas efetivas e temporárias. Aí a empresa procura o Unicinos Carreiras, a Milena formaliza o convênio, aí a empresa divulga as vagas. As vagas não necessariamente precisam de convênio, mas o estágio precisa, tá? Deixa eu ver por que não está passando, gente. Eu vou tentar de novo. Peço desculpas aí pelo transtorno, mas é que o meu computador não está 100%, ele não está indo. Não está passando os slides. Ah, aqui, achei. Tá, vamos lá. Existem duas modalidades de estágio que vocês podem observar. O estágio obrigatório, ele é uma disciplina que a gente cursa, na verdade, no fim, da metade para o fim da graduação, tá? O estágio não obrigatório, alguns cursos a gente pode começar já no primeiro semestre a fazer o estágio não obrigatório. No meu caso, eu comecei com 15 dias de faculdade a fazer um estágio. Gente, muito nervoso, tá? Mas deu tudo certo no fim. Mas é só para vocês entenderem como é que funciona. O estágio obrigatório ele é disciplina e o estágio não obrigatório é uma oportunidade que pode ser desde o início do semestre e em alguns cursos eles determinam a partir de qual semestre que vai ser possível fazer o estágio não obrigatório. O estágio obrigatório é uma atividade que compõe a grade curricular do curso de graduação. Então, ela é uma atividade acadêmica, né? Como eu estava falando antes. Essa atividade ela serve, na verdade, para a gente conseguir, para os professores conseguirem avaliar se o aluno realmente está apto para ir para o mercado de trabalho. Porque não se trata apenas de teorias, a gente precisa colocar a mão na massa, né? Colocar em prática tudo que a gente aprendeu no curso de graduação, né? Então, não é só para aprender coisas específicas que a gente aprendeu ali na teoria, né? Mas, assim, é para a gente entender toda a parte de como funciona na prática as coisas. Então, por isso existe um estágio obrigatório, que ele é disciplina, para que a gente aprenda, né, desenvolva conhecimentos técnicos, profissionais e pedagógicos na área da graduação da gente. Quando um aluno pode realizar o estágio obrigatório?
quando chegar o semestre correspondente à realização do estágio obrigatório. Porque, como o estágio obrigatório ele está dentro da tua grade curricular, tu só vai poder fazer ele quando tu cumprir os requisitos que vêm antes, tá? A disciplina de estágio está entre a metade e o fim do curso de graduação. Geralmente, a duração do estágio é de 1 semestre. Alguns cursos é um pouquinho mais, tá, gente? Dependendo, assim, psicologia, educação física, esses cursos, o estágio obrigatório é um pouquinho mais longo, mas não é necessariamente excessivo, tá? Alguns cursos possuem mais de um estágio obrigatório. Por exemplo, o curso de letras, que é o curso que eu fiz. O curso de letras tem 3 estágios obrigatórios e eles vão acontecendo em semestres diferentes. O estágio não obrigatório já é uma atividade um pouco diferente do estágio obrigatório, porque ele é uma atividade de iniciação profissional junto ao mercado de trabalho. E ele é opcional para o aluno, ele não é obrigatório durante a graduação. É como viver a experiência de um ambiente de trabalho durante a graduação gera inúmeros benefícios para a gente. Além, é claro, de agregar no desenvolvimento da gente dentro do mercado de trabalho, dentro da academia mesmo, dentro da universidade. A gente acaba aprendendo muito mais coisas, como o Lucas falou antes. Quando a gente está num estágio, a gente aprende muita coisa que depois, quando a gente vai estudar, fica tão mais fácil, porque a gente já viu a prática. Então, isso é uma das partes mais importantes de um estágio, a gente conseguir visualizar aquilo que a gente estuda na teoria. Eu acho que isso é muito importante e é um ponto muito relevante quando a gente estuda, é enxergar onde que está aquilo que a gente está estudando. Onde que eu vou botar em prática o que eu estou estudando em aula, em sala de aula, né? Então, vamos passar para o próximo. Quando um aluno pode realizar o estágio não obrigatório? Geralmente, logo no início do curso. A maioria dos cursos permite a realização dos estágios já no primeiro semestre. Mas alguns cursos, como o curso que eu sei, é o curso de cabeça, que é o curso de fisioterapia, que a gente só pode fazer estágios, quem faz fisioterapia, só pode fazer estágio a partir do 7º semestre. Então, em alguns cursos, tu pode começar no início, né? Mas em outros há uma exigência de semestralidade. Como encontrar uma vaga de estágio? Vamos lá. O Unicinos Carreiras possui um site onde as empresas parceiras divulgam suas oportunidades de estágio. Aí, gente, é só acessar lá, não tem erro. Acessa, coloca teu login e senha do Minha Unicinos e vai para as vagas de estágio. A gente tem ali no nosso layout bem no inicial ali as vagas, aí vocês podem ir procurando de acordo com o que vão gostando e vendo nas suas áreas, né? Precisa ter experiência para realizar um estágio? Não precisa. Geralmente, as empresas exigem alguns requisitinhos básicos, talvez uma disciplina, talvez alguma coisa que precisa, algum conhecimento específico que a pessoa precisa ter, e não necessariamente precisa ter passado pela universidade isso. Porém, como se trata de um estágio, o aluno não precisa ter a experiência, porque ele vai adquirir. O estágio é para isso. O Lucas mesmo estava falando antes que como ele aprendeu coisas no estágio, né? Como isso influenciou positivamente ele, né? Pois é no estágio que a gente vai aprender e aplicar os conhecimentos que a gente aprende na faculdade, tá? Espera que agora foi demais. O estágio pode ser realizado em qualquer local e área de atuação? Não. Por quê? Porque o estágio não obrigatório, ele deve ser realizado em um local que não possa estar, ele tem que ser, o estágio, peraí, me atrapalhei, gente, desculpa, mas o estágio não obrigatório, ele tem que ser dentro da área do aluno. Então, eu não posso cursar letras e fazer um estágio dentro da administração. Eu não posso cursar direito e fazer um estágio em assistência social. Por quê? Porque tem que ser dentro do meu curso, porque o estágio ele é feito para a gente aprender melhor como ficam as coisas do nosso curso, né? E a gente tem que relacionar as atividades do curso, então tudo
tudo envolve. A academia, né, a faculdade e o estágio, eles têm que estar conectados, interligados. Por isso, a gente não pode fazer em outras áreas. Quem acompanha o estágio? O estágio não obrigatório é acompanhado pelo professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor local da empresa onde o aluno está realizando o estágio. Ou seja, diz a nossa lei que nenhum estágio pode ser liberado sem orientação e aprovação de um professor orientador, tá? Que a universidade oferece. No local de estágio, a gente precisa ter alguém que tenha experiência ou formação acadêmica na área para poder auxiliar o aluno, porque a gente sabe que quando a gente entra num estágio, a gente não sabe tudo, a gente está cheio de inseguranças, de incertezas, e a gente precisa de alguém com experiência, alguém com formação, que possa nos apoiar, que possa nos dar uma assistência quando a gente tiver dúvidas, quando a gente tiver alguma coisa que não combinou, que a gente não entendeu, porque, né, ninguém sabe tudo, e a gente precisa de alguém para nos amparar numa hora de dificuldade. Por isso, a gente tem o professor orientador da instituição de ensino e também um supervisor local, que serve para amparar o aluno no dia a dia. Como formalizo o meu estágio? Quando o aluno encontra um estágio, importante isso, tá, gente? Porque alguns alunos acreditam que a gente, Unicinos Carreiras, vá conseguir estágio para os alunos. Isso não acontece. Tá? A gente não tem banco de estágios para passar para os alunos. Então, o aluno é responsável por ir atrás do seu estágio. Quando ele encontra uma empresa disposta a dar o estágio para ele, o primeiro passo é formalizar junto à instituição de ensino. Por quê? Se não passar pela instituição de ensino, não é estágio. Ele torna-se um vínculo empregatício, um vínculo contratual e não exatamente um estágio. Porque a nossa legislação é bem específica quanto a isso, né? Então, aí o aluno deve entrar em contato com o Unicinos Carreiras para obter informações, porque a gente vai contratar a empresa que quer contratar vocês, vai conversar com eles, vai ver o que eles precisam, vai fazer o convênio, vai orientar eles para fazer o cadastro do estágio, para a gente conseguir fazer todo o trâmite, né? Para passar pelo professor orientador e você ser liberado para fazer o estágio. Vamos lá. Quais são os direitos do estagiário? Existe uma lei, gente, para quem não conhece, a lei do estágio é uma lei muito específica, tá? A lei do estágio é a 11.788 de 2008, que menciona todos os direitos e deveres do estagiário, da empresa e da instituição de ensino. Porque o estagiário não são exatamente só direitos, o estagiário tem deveres. Se vocês quiserem um pouquinho mais de esclarecimento, consulta essa lei, porque essa lei vai explicar para vocês cada detalhe de tudo que vocês precisam fazer como estagiário, quais são os deveres e quais são os direitos que vocês terão na condição de estagiários. Ó, conheça a lei do estágio. Aqui a gente listou, eu e as minhas colegas, alguns pontos que são cruciais e importantes e são as maiores dúvidas quando o assunto é estágio não obrigatório e obrigatório, né? O estágio poderá ter duração máxima de 2 anos na mesma empresa concedente, exceto com pessoas com deficiência. O que isso significa, tá? Que eu posso ficar na mesma empresa até 2 anos, não importa se é o meu estágio obrigatório ou o meu estágio não obrigatório. O período, ele é único de 2 anos. Não posso passar disso. Se eu tiver uma necessidade especial ou comprovar a minha deficiência, eu consigo ficar mais tempo. O Unicinos Carreiras, eu acho que tem um caso, talvez, que a gente lembre que existe de uma pessoa que ficou mais tempo no estágio do que 2 anos. Mas a regra geral é que não pode ultrapassar 2 anos de estágio na mesma parte concedente. Tá? Mesmo que eu faça 1 ano, eu estou terminando 2 anos de estágio não obrigatório, quero fazer o meu obrigatório aqui. Não pode, gente.
é 2 anos. Obrigatório e não obrigatório são somados os tempos. Então, passou de 2 anos, a gente não pode autorizar, tá? O estágio não pode ultrapassar 6 horas semanais e também não pode ultrapassar 30 horas semanais e 6 horas diárias. O que isso significa? Significa que o aluno pode até estagiar um pouco menos, talvez 4 horas, talvez 5 horas, mas ele não pode ultrapassar as 6 horas diárias e nem as 30 semanais. Aí, outra questão que eu posso falar para vocês é da redução do horário de estágio, pelo menos a metade, nos dias de prova. O que isso funciona? Como é que isso funciona? A redução do horário funciona assim. Quando começa o semestre, o professor vai passar a data das provas, a data de apresentações importantes, porque às vezes não tem prova, mas tem apresentações importantes. Então, o professor vai passar essas datas. E aí, o atendimento Unicinos emite um documento que dá um aval para a empresa liberar os alunos, pelo menos a metade, porque vocês podem trabalhar só até a metade do período, que seria, por exemplo, 6 horas eu estagio, né? A metade do período seriam 3 nos dias de prova, então vocês teriam direito a fazer só 3 horas de estágio, seriam liberados, sem prejuízo nenhum, para estudar para as provas, porque, né, a lei do estágio serve para apoiar o estagiário. As atividades de estágio devem estar contextualizadas ao curso do aluno. Isso é importante, gente. Eu não posso fazer um estágio que não é na minha área, porque o estágio ele serve para que a gente consiga aprender um pouco sobre a nossa profissão. Essa é a finalidade. É obrigatório o seguro de acidentes pessoais para os estagiários. Tá? Esse seguro, e quando algumas vezes é a universidade que paga, outras vezes é o agente de integração, mas esse seguro ele é obrigatório, tá? O aluno tem, porque se acontecer alguma coisa na ida ou na vinda, ou até mesmo durante o estágio, é importante o aluno ter com quem contar, né? Então, esse é um seguro que serve para essas emergências. O estágio obrigatório deve ser remunerado, tá, gente? Muito importante isso também, uma dúvida bem recorrente entre os nossos alunos. Não existe estágio não obrigatório sem remuneração, tá? E o auxílio transporte, ele é obrigatório. Por quê? Porque a lei exige que a empresa concedente dê ao seu estagiário o auxílio transporte, tá? E tem que sim ser remunerado, tá? Após um ano de estágio, o aluno deve ser concedido ao aluno ao estagiário, né, ou ao aluno, como ficar melhor para vocês, um período de recesso de 30 dias. Se o aluno trabalhou menos do que um ano, trabalhou 6 meses, por exemplo, ele tem direito a férias proporcionais, recesso proporcional, né? Por exemplo, estagiei 6 meses, então eu ganho 15 dias de férias, de recesso, férias, como ficar melhor para vocês, tá? O supervisor local de estágio deve ter formação ou experiência na área do curso do aluno. Às vezes, a gente encontra pessoas que não têm uma formação específica naquela área, mas tem muita experiência, sabe muito sobre aquele assunto. Sabe porque viveu, porque experiência, porque o resultado que ele tem no dia a dia dele mostra a competência, né, e o conhecimento dele naquela área. Então, a gente sempre pede que o supervisor tenha ou formação ou experiência na área, né? Cada curso tem um professor orientador, né? Lembra que eu falei antes que tem um professor orientador que aprova os estágios? Então, cada curso tem o seu, porque não pode também virar bagunça, né, gente? Cada um tem o seu, porque cada um pode dizer as habilidades
que é necessário para cada aluno desenvolver aquele estágio, né? Então, cada curso tem seu professor orientador. Ele é responsável pela aprovação e acompanhamento dos estágios. Outra situação muito importante. A cada 6 meses, o aluno, o supervisor e o professor orientador precisam realizar avaliações de estágio. Essa não é uma exigência das universidades, não é da Unicinos, não é das outras universidades. Ela é da lei. Na verdade, a lei nos obriga a fazer esses relatórios a cada 6 meses. Bom, gente, aqui a gente recebeu esse relato de uma aluna do curso de Educação Física falando sobre a importância do estágio para a vida dela. Aí eu vou pedir licença para vocês, para ler, porque eu acho que não tem jeito melhor de vocês entenderem isso, senão ouvindo a voz de um aluno. A experiência como estagiária está sendo muito gratificante. Acredito que todos os alunos deveriam ter esta oportunidade de se conectar com o mercado de trabalho, com o objetivo de enriquecer o currículo profissional. O estágio abre novas portas, possibilita novas experiências, assim nos ajudando nós, acadêmicos, a decidirmos qual caminho queremos seguir. Raquel Caroline Moraes, curso de Educação Física. As lições que a Raquel colocou para nós são essas. Essas são as lições que ela achou que ela mais aprendeu dentro dos estágios. Foi o seguinte: não diga que não irá conseguir sem ao menos tentar. Não desista na primeira porta que se fecha. Batalhe para seguir os seus objetivos. Acima de tudo, tenha respeito e empatia com o próximo. Lembre-se, o estagiário de hoje pode ser o contratado de amanhã. A equipe, aí a gente tem uma outra equipe, que é uma outra parte da nossa equipe, porque não é uma outra equipe, é uma outra parte muito importante da nossa equipe, que é a gestão de carreira, que não cuida efetivamente da formalização de estágios, nem das regras de estágio, mas cuida de uma outra parte muito importante, que é a parte antes do estágio. Exerce um papel de gestão de carreiras, ele desenvolve competências e promove o gerenciamento da sua carreira. Eu fiz uma parte de gerenciamento de carreiras e ficou muito bom para mim. Nossa, eu sou muito agradecida pelas meninas porque elas me ajudaram bastante. Gente, ajuda mesmo, tá? Quem puder participar dessas oficinas, das coisas que elas colocam ali, porque é muito importante isso, tá? O gestão de carreiras, ele também proporciona espaços de reflexão, de capacitação profissional e cria condições melhores de empregabilidade. Por quê? Porque eles não te ajudam só a fazer o currículo, porque isso já é um grande passo. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de montar um currículo do zero. É apavorante. Então, se a gente tem a mão amiga, o carinho e a delicadeza de pessoas que nos ajudam, que nos orientam a trilhar esse caminho de fazer o currículo e se preparar para a entrevista, a gente é quase 100% que a gente consiga alguma oportunidade bacana, tá? Por que isso é importante? Isso é muito importante porque a gente nem sempre sabe como agir numa entrevista, a gente nem sempre sabe como que faz um currículo, a gente nem sempre sabe como colocar melhor as nossas coisas, tanto nas redes sociais como no nosso currículo, né? Então, elas ajudam muito, é uma parte bem importante da nossa equipe. Quais os serviços que o gestão de carreiras faz? Eles fazem escolha profissional. Gente, a escolha profissional é para quem não sabe que rumo seguir. E não tem problema. Eu mesma só descobri o que eu queria ser da vida com 28 anos. Então,
Se você que está assistindo é um aluno que não sabe o que fazer, que não sabe para onde que vai, não sabe que curso está indeciso, não tem problema. Conversa com as gurias ali do PG Carreiras, do Programa de Gestão e Carreiras, que elas vão te ajudar. Isso é bem complicado mesmo, tá? E se dá um nó na cabeça, não tem problema. A gente, assim também, o Choice Day, Unicinos, o planejamento de carreira, que isso é muito legal também, assessoria para LinkedIn, assessoria na elaboração de currículos e oficina para a preparação de processos seletivos. Então, gente, esses são os processos que o Gestão de Carreiras faz com maestria, diga-se de passagem, porque as meninas dão show em todos esses processos. Como que o aluno chega até o Unicinos Carreiras? Tá? Eles podem entrar em contato conosco através do carreiras@unicinos.br e também podem olhar o nosso site para ver e descobrindo como ele funciona. Então, peço desculpa, mas é para vocês acessarem o nosso site e dar uma olhadinha como que isso funciona, como é que eu faço para acessar uma vaga, como que eu posso melhorar meu currículo, a gente pode te ajudar. Então, tudo que eu tenho para dizer agora, e vou me despedindo, encerrando a minha fala, liga para nós, contate-nos pelo atendimento Unicinos ou contate-nos pelo e-mail. A gente sempre está de braços abertos para receber os alunos, acolher os alunos e ajudá-los da melhor forma possível. Porque essa é a missão do Unicinos Carreiras. É ajudar os alunos a não só entrar no mercado de trabalho, mas se manter nele. Mas ver o retorno do estágio na sua vida prática profissional. Porque essa é a nossa razão de existir. Ajudar os alunos a seguirem as suas carreiras. Bom, eu me despeço aqui. Qualquer dúvida, gente, por favor, manda e-mail, tá? Um beijo para vocês e uma boa tarde. Obrigado, Fernanda, pela tua fala. Acho que foi muito esclarecedora para todos os nossos futuros bichos, né, Bruna? Com certeza, com certeza.